Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um culto online da Igreja Nova Estação. É uma alegria estarmos aqui com vocês, é uma alegria estarmos juntos, mesmo que seja online. É uma alegria estarmos juntos como igreja, a Igreja de Cristo. Eu convido você a se concentrar e eu convido você a estar atento ao que Deus vai fazer em nossa vida, na sua vida e na minha vida. Convido você ao que Deus vai falar com você. Convido você a estar atento à mensagem que Ele tem para você. Isso mesmo, Ele tem uma mensagem para você hoje, nesta manhã. Esteja atento ao que Deus vai fazer no seu coração, ao que Ele vai curar, ao que Ele vai falar, ao que Ele vai manifestar através do sobrenatural, da presença dEle. Sim, não é mais um domingo, não é mais um costume, não é mais algo religioso, mas é estarmos buscando a presença dEle em nossas vidas. E quando a gente busca a presença dEle, Ele vem, invade e transborda em nós. Esteja atento, fique conosco até o final, porque Deus tem muito para fazer nesta manhã em nossas vidas. Em nome de Jesus. Bem-vindos a mais um momento de fidelidade e generosidade. Provérbios 21, 26 diz que o justo ama dar. Dar não por paixão, não por emoção, mas por entendimento, por compromisso. Por isso, o dízimo é regular, proporcional e sacrificial. As ofertas que a gente coloca na igreja, que a gente traz para a igreja, o devolver o dízimo, o entregar a oferta, tem o caráter regular, proporcional e sacrificial. Regular porque não é esporadicamente, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o dia a dia nosso. Então a gente sempre está presente, as contas da comunidade caem todo mês. E uma igreja, ela não vive de venda de pão de queijo. Uma igreja que abençoa tantas pessoas e transforma tantas realidades, vive do dízimo e da oferta dos seus membros. Proporcional, porque significa proporcional a 10% da sua receita. 10% é o sinônimo de dízimo. Então não é um número aleatório, não é um número que eu sinto, não é um número que me emociona, mas é um número minimamente proporcional ao que significa dízimo. 10%. E sacrificial, porque nós não devemos contar centavos, mas entregar como sacrifício mesmo aquilo que muitas vezes parece que vai faltar, mas nós sabemos, o nosso Deus é fiel. O caráter do dízimo e da oferta é o caráter da cruz. Jesus não se entregou por uma troca, Ele não esperava nada de nós, Ele apenas se entregou por nós. E é por isso que nessa manhã eu quero te convidar para que nesse mesmo espírito do cristianismo você aprenda e se renda a entregar o seu dízimo e a sua oferta de maneira regular, proporcional e sacrificial. A Bíblia diz em Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Deus te abençoe. Esse aqui, não só esse tema, mas todos os outros temas, é tempo para 6 meses de estudo. Agora aqui você vai falar sobre o retorno de Cristo final em 20 minutos, 30 minutos. Né? Mas Deus pega o pouco e transforma em muito. Deus pega as palavras mal colocadas e as coloca no teu coração ajustadinha. Amém? Porque Ele é Deus e nós não somos nada, somos apenas, nesse momento aqui, um instrumento necessitado da presença do Espírito Santo e que Ele nos ilumine a todos aqui para sairmos daqui edificados e abençoados. Amém? Ok, eu vou começar... eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, viu? Apocalipse 22, 6 a 7. Eu fiz com uma Natália, coloquei quase todos os versículos aqui para a gente ser bem rapidinho. Apocalipse 22, 6 a 7 fala assim, João escreve, então o anjo me afirmou, estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeira. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para me revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão.
Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Ok? Sobre este assunto, querido, milhões de pessoas não acreditam. Milhões de pessoas acreditam e morrem de medo. E milhões de pessoas acreditam e ficam radiantes quando chegar, vem, Senhor, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Né? Então é assim, mas é um tema um tanto complicado, mas não deixa de ser uma grande verdade que precisa ser ministrada à igreja mais vezes, eu creio. Apocalipse, na verdade, a escatologia, que é o estudo do Apocalipse, é a revelação do Cristo glorioso, amém? Todo mundo, quando tem uma tragédia, isso é um apocalipse. O mundo tem medo do apocalipse. Mas, na verdade, o apocalipse é a revelação do Cristo glorioso. O apocalipse é para confortar a igreja, confortar os filhos de Deus, e não para assustar os filhos de Deus. Não tema a volta de Deus, não tema um apocalipse. Apocalipse é o ápice, é o fechamento da história da salvação que Deus planejou para mim e para você, para os seus filhos. Amém? Tem um segundo texto, que é em João 14, de 1 a 3, eu vou ler aqui, quando Jesus ministra os seus discípulos, ele diz o seguinte: não permitais que o vosso coração se preocupe ou se turbe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos, há muitas moradas. A minha Bíblia fala muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Vocês entenderam? A fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. A fim de que, aonde eu estiver, estejais vós. Então, bata uma grande salva de palma. Você vai estar onde Jesus está. Amém, querido? Ele virá, Ele tomará você no colo, Ele consolará, enxugará suas lágrimas e te colocará sentado junto com Ele, junto do Pai. Amém? A igreja tem que vibrar com isso. As cadeiras têm que pular. Cadê as cadeiras? As cadeiras estão tão vazias. Queridos, não faltem no culto. Estou falando porque se vocês não faltarem, se vier mais gente, vai lotar. Agora, se vier mais gente e vocês faltarem, vai ficar faltando. Amém? Ok. Então, eu quero destacar aqui, do primeiro texto que eu li, a primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte, que o que está sendo dito aqui na palavra, no Apocalipse, em toda a Bíblia, é verdadeiro e digno de confiança, porque foi revelado pelo Senhor. Amém, querido? Nós não estamos contando história. Todas as vezes que alguém ministra aqui da palavra de Deus, ninguém está contando história do passado, história da carochinha. Não, nós estamos dizendo as ministrações, a palavra de Deus é verdadeira, digna de confiança. É o primeiro destaque. O segundo destaque, que esses acontecimentos que estão mencionados no texto primeiro que eu li, eles acontecerão em breve. Fala, nossa, mas faz tanto tempo que fala isso, não aconteceu isso. 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Deus não está preocupado com você, o que você acha. Deus está dizendo assim, esses acontecimentos, eles acontecerão em breve, no tempo de Deus, no tempo pleno de Deus. Amém, querido? Nós precisamos aprender isso e esperar ansiosamente por esses acontecimentos, como se fosse acontecer hoje, agora ou amanhã. E o terceiro destaque desse texto é que aqueles que prestam atenção a essas palavras são bem-aventurados. Você sabe o que é bem-aventurado? É uma pessoa super feliz. Uma pessoa que as circunstâncias, embora dolorosas muitas vezes, não tiram a sua felicidade, porque os seus olhos estão voltados naquele que morreu na cruz a seu favor, naquele que vai te levar para estar juntamente com Ele na eternidade. As pessoas que leem, que meditam, que confiam nessa palavra, vivem com aquela paz que nós cantamos aqui, que é aquela paz que excede todo o entendimento. A pessoa tem paz, não sabe nem por que tem paz,
Por que você está tão em paz com o mundo do jeito que está? Porque o meu Deus é o meu Senhor, porque o meu Deus é o meu Salvador, porque eu sou amado de Deus, porque eu não merecia, mas Ele me salvou, Ele me transformou de uma mera criatura destinada ao inferno, num filho para sentar à mesa dEle. E Ele virá me buscar, eu estou aguardando esse grande momento. Amém, queridos? Maravilhoso saber que o nosso Deus já preparou um bom lugar para todos nós. Não que você deva morrer, não, mas quando você morrer, o que vai acontecer? Você estará num aposento, sabe aquela casa de sítio, onde tinha aquela casa grande, e as pessoas da família iam casando e iam morando tudo lá dentro da mesma casa? É mais ou menos isso. Você não vai ter uma casa diferente, você vai morar na casa de Deus. Né? Do segundo texto de João, eu quero destacar duas coisas. A primeira é que ele fala assim, Jesus fala que nós não precisamos nos preocupar com o futuro. Fala para o seu irmão, você não precisa se preocupar com o futuro, não. Vocês estão preocupados com o futuro, pelo jeito. Nós não precisamos ficar preocupados com o futuro, sabe por quê? Porque o Senhor já está tomando conta de tudo. O Senhor está tomando conta de tudo. Aleluia! Segunda coisa, é que Ele voltará para nos levar para Ele, para estarmos com Ele, aonde Ele estiver. Amém, queridos? Estamos indo rápido aqui. Agora, quando será que Jesus voltará? Alguém tem uma ideia de quando chegar? Está todo mundo falando que agora Jesus vai voltar. Agora Jesus vai voltar, porque o mundo está assim, o Brasil está assim, a mentirada não sei o quê, o Lula ganhou. Desculpa, tal, tem nada a ver com o Lula, nada a ver com o Bolsonaro, nada a ver isso. A coisa está assim, a economia não sei o quê. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Muita gente já disse, já sabe, escreveu lá, vai ser tal dia, tal hora, tal ano, e passaram vergonha. Não sabemos quando será a volta de Jesus. E Ele mesmo nos ensinou isso, e eu aqui já não anotei o texto, porque às vezes é muito longo, Mateus 24, 36 a 39. Mateus 24, 36. Diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente não sabe nem o que vai acontecer aqui em meia hora. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ninguém sabe. E eu gosto de Atos capítulo 1, quando o autor do livro escreve o seguinte, Atos 1, 6 a 8. Fala assim, então os que estavam reunidos, você lembra, né? Estavam todos reunidos no cenáculo? Então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, não, isso na ascensão, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? No momento da ascensão de Jesus ao céu, ok? Respondeu-lhes então Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Por aí vai. Então, os discípulos chegaram para Jesus, pô, Jesus, então você vai restaurar o reino de Israel ou não vai? Ou vai ficar só na conversa? Não compete para vocês aí saber as coisas que são de exclusividade do Pai. Façam o que vocês têm que fazer. Eu vou mandar o Espírito Santo e vocês façam o que vocês têm que fazer. Recebereis poder ao descer sobre o Espírito Santo. E aí vocês vão ser minhas testemunhas. Pare de ficar querendo pôr data nas coisas que pertencem ao Pai. Façam o que vocês tiverem que fazer enquanto vocês estão vivos. O que vocês estão fazendo? Vão ficar aqui olhando, esperando eu fazer as coisas? Façam vocês. Amém, queridos? É uma palavra para a igreja. O que nós estamos fazendo?
Nós temos o Espírito Santo ou não temos? Talvez não tanto quanto temos plenamente, mas será que estamos deixando o Espírito Santo atuar? Cadê os dons se manifestando na igreja? Amém, queridos? Então Jesus foi direto aí. Olha, não vos compete saber, mas vocês vão receber o Espírito Santo, então vão ser minhas testemunhas. A igreja é a agência de Deus, a agência de milagres de Deus, é a agência que Deus quer usar para que o ministério de Jesus seja expandido, para que vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém? Então, nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas devemos sim ficar atentos aos acontecimentos à nossa volta, porque eles podem apontar o tempo da volta. Eu creio, por exemplo, que Jesus está voltando. Eu creio que ele está voltando. Não sei, pode ser amanhã. Provavelmente não. Tem ainda muitas coisas para acontecer. Mas eu quero viver nessa expectativa. Eu não sei, mas pode ser. Então eu quero viver nessa expectativa. Eu quero dar somente 3 sinais da volta de Jesus. 3 sinais. Primeiro sinal. Serão dias de tribulação. Dias de tribulação. Marcos 13, 19 a 20 fala assim: pois serão dias de tamanho sofrimento, como jamais houve desde que Deus criou o mundo até agora. Nem nunca mais haverá. Portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos, glória a Deus, por causa dos eleitos, por ele escolhidos, tais dias foram abreviados pelo Senhor. Então serão dias difíceis, nós estamos vivendo dias difíceis. Já houveram outros dias muito mais difíceis do que nós estamos vivendo. Né? Para minha cabeça aqui, a tribulação, Jesus foi assunto ao céu, começou a tribulação. Batalha após batalha. Eu não vou falar das três categorias de pessoas que estabelecem o milênio. Eu não vou falar sobre isso agora. Mas eu entendo que nós estamos vivendo dias difíceis, dias de tribulação, e que Jesus está às portas. Quantos dizem glória a Deus? Jesus vindo será maravilhoso. O segundo sinal que nós temos que tomar muito cuidado é que surgirão falsos cristos e falsos profetas. Lá em Marcos 13, 22, fala assim: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, presta atenção, realizando sinais e maravilhas, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Então a gente tem que ficar esperto, não é mesmo? Porque nem toda maravilha, nem todo milagre que acontece por aí é de Deus. O diabo também é especialista em fazer milagres. Então nós temos que ficar espertos, ficar na palavra e ficar atento aos acontecimentos à nossa volta. O terceiro sinal é a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé, afastamento dos princípios do Evangelho. Apostasia é uma coisa que já está acontecendo e vai acontecer. Você vai para a Europa, por exemplo, as igrejas foram alugadas para boates, as igrejas estão vazias. Até nos Estados Unidos tem grandes igrejas, mas tem igrejas que estão minguando. No Brasil tem igrejas que minguam também. A Europa, né, que é o berço do Evangelho, minguou. Não se fala de Jesus mais lá. Né? Abandonaram os princípios do Evangelho. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, fala assim, sabe? Entretanto, isto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Não é para assustar você, porque esses tempos da grande tribulação, muito provavelmente, Jesus já terá voltado e nos levado para onde ele está. Por isso que é importante nós anunciarmos o Evangelho, porque à medida que a volta de Jesus se aproxima, mais pessoas precisam ser alcançadas para não passar por isso tudo aqui. Mas nos últimos tempos, isso a gente está vendo hoje, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão, quando fala homem é mulher, homem e mulher, os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio,
cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do mundo do que amigo de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, Timóteo, portanto, dessas pessoas também. Você olha o mundo, o que você vê? Você vê coisas muito diferentes disso? O que eu vejo hoje, as pessoas amando mais os cachorros do que o próximo. Pode amar o cachorro quanto você quiser, pode ter 10 cachorros. Mas as pessoas precisam ser amadas tanto quanto ou muito mais, ou muito mais. Amém, queridos? É assim que é. São três sinais, existem muitos outros, mas só esses 3 aqui. Tá bom para a gente ficar alerta. Como que será a volta de Jesus? Alguém tem ideia? Como que será a volta de Jesus? Sabe, Pupim, como que será a volta de Jesus? Como será a volta de Jesus? Como vocês acham? Hã? Será gloriosa, apoteótica. Amém, querido? Vai ser gloriosa, apoteótica a volta de Jesus. Apocalipse 19, esse também não deu para escrever, não. Apocalipse 19, versículo 11 ao 16. Vamos ver se a gente entende aqui. Fala assim, João escrevendo, ele fala assim, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-o-Poderoso. Então, a volta de Jesus, eu não sei como vai ser. Essa história de cavalo, é claro que é muito simbólico. O Apocalipse é um livro de simbologias, né? Que se Jesus vier de cavalo branco ou se ele vier de uma Ferrari, tanto faz. O problema é que o importante é que ele virá. E virá em breve. E quando ele vier, vai tomar a mim e você, embora pecadores, mas lavados pelo sangue do Cordeiro, e vai nos levar para o lugar que ele já preparou para todos nós. E lá, querido, nós vamos viver fazendo o quê? Viver glorificando a Deus e conhecendo a Deus eternamente. Porque Deus, não dá para você conhecer Deus em 1 milhão de anos. Entende? Ok. Então, depois disso, sabe o que acontecerá? Depois dessa apoteose gloriosa da volta de Jesus, haverá o juízo final. Quando Jesus executará o seu justo juízo sobre vivos e mortos. A pastora Natália ministrou aqui, todos haveremos de estar perante o juízo, a justiça de Deus, o juízo de Deus, o tribunal de Deus. Amém? Ok. Em Romanos 2, 6 diz assim, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Seu procedimento. E como que vai ser, então, quanto aos crentes? Como que vai ser essa volta de Jesus em relação a nós, aos cristãos? E aqui eu peguei um texto aqui, Romanos 2, 7. Eu quero que você fique em pé para ler, para ouvir esse texto, Romanos 2, 7. Porque vocês estão muito tempo sentadinhos. Romanos 2, 7, presta atenção. Presta atenção, é glorioso. A volta será gloriosa, amém? E aos cristãos, aos seus filhos, diz o texto aqui de Romanos 2, 7, Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Jesus voltará com uma glória que nós não conseguiremos e não conseguiremos imaginar. Mas será apoteótica, será maravilhosa, será gloriosa. Ele vai olhar para os seus filhos, e falar, você já tem a vida eterna. Vem comigo. Amém, querido? E quanto aos incrédulos,
Romanos 2,8 fala assim, por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Pode sentar, querido. Fala assim, a volta de Jesus vai ser gloriosa. Fala para o teu irmão, não temas, meu irmão. Não temas. Fala para ele, fala para o teu irmão, não tenha medo. Jesus está preparando um lugar para todos nós, em nome de Jesus. E para concluir, eu quero... O que foi, Zé? Fui rápido hoje? E para concluir... Esses caras ficam falando, eu fico de butuca aqui. Para concluir, eu diria, queridos, que precisamos sair daqui sabendo algumas coisas. Pelo menos essas coisas que eu vou mencionar aqui. Amém? É o seguinte, primeira coisa, que Deus vê as suas lágrimas e as enxugará. Vocês aqui, Deus vê as suas lágrimas e as enxugará. Deus vê as suas lágrimas e as enxugará. Deus vê as suas lágrimas e as enxugará. Amém, querida? Porque está escrito aqui em Apocalipse 7:17, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O teu futuro é brilhante, o teu futuro é maravilhoso, o teu futuro é glorioso. Você pode estar passando por uma crise muito violenta de dor e de sofrimento, poderá passar por isso aqui na terra, mas isso vai passar. O que virá depois disso é extraordinário, poderosíssimo e glorioso, que a nossa mente humana não consegue nem sequer imaginar. Então vamos aprender isso. Deus vai enxugar as minhas lágrimas. Hoje eu choro, mas Deus vai enxugar as minhas lágrimas. Eu tenho fé, eu tenho esperança, por isso o meu coração se alegra. A segunda coisa que precisamos sair daqui aprendendo é que a sua vitória, a minha vitória, é assegurada, porque Ele nunca vai nos deixar e nem abandonar. Está lá em Apocalipse 15, 2, 3 e 4. Deixa eu ver aqui. Esse também não escrevi. Apocalipse 15, 2 fala assim. Acho que é esse. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, meu Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A tua vitória, você vai estar lá com a harpa na mão, ainda que você não saiba tocar nada aqui na terra, mas lá no céu você terá uma harpa e glorificará o Senhor, do Rei dos Reis, que morreu na cruz em teu lugar, que te resgatou do mundo das trevas para colocar no reino de luz que pertence a Ele. Amém, querido? Então fala assim, a minha vitória está assegurada. Então, querido, erga a cabeça e viva a vida com essa convicção de que você é mais do que vencedor, não porque você é bonzinho, porque você é perfeito, porque você não peca, mas porque Cristo pagou o preço dos seus pecados, porque Cristo vai te colocar assentado junto com Ele no trono ao lado do Pai, porque Cristo, pelo seu sangue, o purificou de todo o pecado e você se tornou mais alvo do que a neve. Não é para continuar pecando, não, é para glorificar a Deus e ter esta convicção e trazer o céu para a terra, amém? Em nome de Jesus. E a terceira e última coisa, que nós precisamos sair daqui conscientes, é de que precisamos estar, então, conscientemente sempre prontos para este maravilhoso evento. O que significa isso? Significa viver intensamente a expectativa da volta de Jesus. Você é crente, você é cristão, então você tem que estar vivendo intensamente essa expectativa no seu coração. Nosso coração está cheio deste mundo, nosso coração está cheio das coisas deste mundo, não é verdade? A gente está preocupado
com nossos filhos, com nossa esposa, com nosso marido, com o nosso trabalho, se eu vou ter dinheiro para pagar as contas ou não. Nossa preocupação é essa. Mas o que o Espírito quer te dizer aqui, o que deve ocupar o teu coração, é a expectativa gloriosa da volta de Jesus, onde a tua vitória já está assegurada. Isso significa estar conscientemente preparado para esse maravilhoso evento. É viver crendo que Jesus não voltou até agora. Ele não voltou hoje, mas poderá voltar amanhã. Viver com essa expectativa intensa em nosso coração da volta de Jesus muda a nossa vida aqui na terra. Você vai ter como diria assim, uma outra maneira, outra forma de enfrentar os problemas desta vida. Porque você está armazenado no teu coração esta paz e esta alegria de que Ele está voltando. E de que Ele vai tomá-lo para Ele mesmo. E vai levá-lo abraçado com Ele mesmo. E vai colocar você junto do trono do Pai. Purificado pelo sangue do Cordeiro. Amém, querido? Deus é maravilhoso, que bom que você está até agora aqui com a gente. E o desejo da Nova Estação é conhecer você, é estar perto de você, é se conectar como igreja. Então, para isso, comente aqui abaixo, interage com a gente. Ou então, se você preferir, venha até os nossos cultos presenciais aos domingos, 18h30. Ou ainda a gente pode se encontrar nas células que acontecem semanalmente e que você pode, através desse QR Code, acessar como tudo isso funciona e estar perto com a gente. Desejo uma ótima semana. Até mais.